Amados, com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que eu coloquei como tema Jesus em minha casa. Jesus em minha casa. Quando a gente fala de casa, a palavra casa tem alguns significados. O mais comum que a gente sabe o significado de casa é moradia, né? Moradia, lugar de habitação. Esse é um dos significados. Mas não tem somente esse. O outro significado de palavra casa, quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Josué 24:15, um dos significados nesse texto é Josué falando para o povo de Israel, dizendo assim para eles, escolham hoje quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que ele está dizendo? Eu e a minha família. Eu e a minha família. Então casa tem um significado também de família, queridos, quando a gente fala sobre casa. Mas casa também tem um significado da minha vida. Isaías 38:1 é um texto onde Deus está falando com um profeta, dizendo assim, coloca a sua casa em ordem. Aliás, está falando com o rei, através do profeta. Se eu não me engano, o rei Ezequias. Coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai se recuperar. E ali está falando sobre colocar. Muitas vezes nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Então casa muitas vezes vai falar sobre a nossa vida também. E casa também, queridos, em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19... Fê, depois se você puder ir projetando, me acompanhando, pode ir colocando, tá? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, é um texto onde vai dizer que o nosso corpo físico aqui, é morada, é templo. Olha aí, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Pode ir o próximo versículo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, muitas vezes, quando a gente fala casa, tem um sentido também do nosso corpo, que é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando a gente fala de Jesus em minha casa aqui, para vocês entenderem melhor, Jesus, não só na minha casa literal, o lugar onde eu moro, mas na minha vida, Jesus habitando em mim, Jesus na minha família. Ok, queridos? Agora, quando a gente fala sobre Jesus, a respeito de Jesus, eu quero falar algo aqui com vocês, de repente você nem concorde, mas não se escandalize. Mas quando a gente fala a respeito de Jesus, eu acredito que existe algo em comum entre todas as pessoas, todas, independente de nacionalidade, cor, credo, nível social, filosofia de vida, seja o que for, todas as pessoas têm algo em comum. Você pode ser católico, né? Você que está nos honrando hoje pela primeira vez, de repente você vê, eu não sei, às vezes você é católico, às vezes você é carismático, às vezes você é budista, kardecista, né? Às vezes eu não sei, que outras religiões tem aí? Às vezes você pode ser maçom, né? Você tem algum tipo de filosofia de vida, até mesmo aqueles que são satanistas, tem um grupo de pessoas que se denominam satanistas, independente, eu quero dizer algo para vocês, todas estas pessoas desejam Jesus na sua casa. Todas. Essas que eu citei e outros que eu não citei. Todos, independente do credo, religião, cor, raça, nacionalidade, deseja ter Jesus na sua casa. Como assim, pastor? E aqui eu quero dizer para você, a questão é, o que é que significa a presença de Jesus na minha casa? Em primeiro lugar, queridos, para eu não me demorar muito, o que é que significa a presença de Jesus na minha casa? A presença de Jesus na minha casa, queridos, primeiro, lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, a presença de Jesus na minha casa significa paz e alegria. Mas não é a paz que o mundo nos oferece, ou a alegria que o mundo nos oferece, aquela paz e aquela alegria que nós temos quando tudo está bem, quando tem dinheiro no bolso, tem saúde, casamento está bem, está tudo bem com os filhos, saúde está bem, está tudo legal, essa paz e essa alegria, entre aspas, qualquer pessoa pode ter, quando tudo vai bem, apesar de que tem pessoas que às vezes estão com dinheiro, têm saúde, né? Tem um corpo, está bem no seu corpo, tem saúde, tem dinheiro, né, tem o emprego que quer,
E eu acredito que você vai poder, junto comigo, testemunhar disso. Tem pessoas que têm tudo e não têm paz. Tem pessoas que têm isso e estão pessoas sem paz, pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas que às vezes têm isso, têm dinheiro, têm tantas coisas, mas não têm alegria. Você olha para a vida de algumas pessoas, eu conheci pessoas assim, trabalhei com pessoas assim, queridos, pessoas que aparentemente tinham de tudo, mas não tinha alegria, vivia depressiva, vivia sem paz. E eu quero dizer para você, uma das coisas que significa ter Jesus na minha casa é ter paz, é ter alegria. É isso que significa a presença de Jesus. E como diz o texto que eu falei aí, Filipenses, capítulo 4, verso 7, é um texto que diz que a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz, queridos, que mesmo em meio em tempos difíceis, em tempos de enfermidade, em tempos de dificuldade no relacionamento, falta de dinheiro, você consegue ter paz. Você consegue ficar em paz. É uma alegria indizível, uma alegria que as pessoas podem olhar para a sua vida. Você está passando por dificuldades, está passando por lutas, mas você tem alegria. E a presença de Jesus na nossa vida significa isso: paz, alegria. E quem é que não quer ter paz? Tem gente, queridos, que daria de tudo que tem para ter um pouco de paz, para ter alegria. Amém? E é isso que significa a presença de Jesus nas nossas vidas. Mas a presença de Jesus nas nossas vidas também, queridos, ela significa algo que eu orei aqui, Isaías 53. A presença de Jesus nas nossas vidas significa saúde. A presença de Jesus na nossa casa significa cura, porque aonde a presença de Jesus entra, tem cura, tem saúde. E mais uma vez eu quero lembrar para você, Ele não é um Deus que está pregado numa cruz, que morreu e ficou morto. Nós cantamos aqui, Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós também temos vida. E naquela cruz Ele conquistou uma vida plena e abundante, diz lá em Evangelho de João 10:10, é uma vida plena e abundante que Ele tem para mim e para você, e uma vida plena e abundante aonde tem cura, e aonde a presença de Jesus entra, Jesus na sua casa, Jesus na sua família, significa cura, saúde. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou, você pode se apropriar disso. Mas a presença de Jesus na nossa casa, queridos, significa também libertação. Isaías 61:1, projeta para mim Isaías 61:1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aonde Jesus entra, queridos, pode deixar o 2 também, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, próximo versículo. E dar todos aos que choram em Sião bela coroa em vez de cinzas, de óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Até aqui, queridos. Mas aonde Jesus entra, a casa que Jesus entra, a libertação. Porque o Espírito dele nos empodera não só para acontecer na nossa vida, como através das nossas vidas. Pessoas, queridos, que às vezes estão escravizadas nos vícios, e isso tem tornado a sua casa um inferno, a sua família, vícios do alcoolismo, drogas, ou tantos outros vícios destruidores, né, que estão destruindo a sua vida, está destruindo a sua família. Pessoas que estão tendo a sua família destruída por causa dos vícios, pornografia, mentira, adultério, jogos de azar que às vezes têm levado o seu dinheiro e destruído o seu casamento. Aonde Jesus entra, Ele nos liberta destas coisas, queridos. Quantas pessoas que às vezes estão escravizadas nesses vícios, em hábitos destruidores, eles sabem que estão destruindo a sua família, a sua casa, mas eles não conseguem ser livres. E eu quero dizer para você, aonde Jesus entra, há libertação. Jesus liberta. Amém, queridos? A libertação.
Aonde a presença de Jesus entra, Jesus na nossa casa significa também transformação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Significa transformação. Esse texto diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Aonde Jesus entra, queridos, Ele transforma as nossas vidas. Tem um ditado que as pessoas dizem aí, né? Acredito que você já ouviu, que é: pau que nasce torto, morre torto, né? Isso é uma mentira. Se Jesus entrar, seja quem for, a pior pessoa, que aos nossos olhos pode ser a pior espécie, aonde Jesus entra, se ele achar liberdade para entrar nessa casa, ele muda a história dessa pessoa. Jesus, queridos, ele transforma as nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas, queridos. E à medida que a gente se aprofunda num relacionamento com Deus, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Porque não é na força do nosso braço. A gente só precisa da liberdade. A gente só precisa abrir a porta da nossa casa e deixar Ele entrar. E se Ele entrar, Ele vai mudar as nossas vidas. Ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar. As pessoas vão se surpreender com a nova pessoa. Elas vão ficar surpresas. Amém? Estou olhando aqui, estou com alguns amigos aqui que eu convidei, meu primo, um amigo de infância também. Nós, outrora na infância e na nossa juventude, sabe quem foi o Alexandre? Né? Nós, apesar de termos tido uma boa infância, mas hoje, conhecendo a palavra de Deus, sabe que muitas coisas que fizemos, que não estavam alinhadas com a palavra. E hoje, quem é o Alexandre? Queridos, quem é o novo Alexandre? Mas não é porque eu sou alguém, eu fiz alguma coisa, eu mereci, eu sou bom, mas porque simplesmente eu abri meu coração e deixei Jesus entrar, e tenho deixado continuamente Ele entrar, para que Ele vá mudando a minha vida. Porque Ele me mudou e ainda está mudando, porque nós estamos num processo de transformação, para que eu seja um melhor pai, um melhor marido, um melhor amigo, um melhor pastor, né? Aonde Jesus entra, queridos, tem mudança, não fica a mesma coisa. Amém? A casa que Jesus entra também, querido, a casa que Jesus entra tem esperança. Eu costumo dizer, eu já trouxe algumas ministrações aqui, que uma das piores desgraças que pode acontecer para uma pessoa, não é a falta de saúde, que é triste. Você sabe que uma das coisas mais tristes é não ter saúde. Às vezes está em cima de uma cama, não ter saúde é uma das piores coisas. Mas essa não é a pior coisa. A pior coisa às vezes não é a perda de um ente querido, que é doloroso. Não é às vezes a falta de dinheiro, que isso aí leva tantas pessoas, aí destrói até famílias, destrói casamentos e causa tantos danos, a dificuldade financeira. Mas essa não é a pior coisa. Uma das piores coisas, de desgraça que pode acontecer para um ser humano, é não ter mais esperança. Porque às vezes a gente pode passar por um quadro de enfermidade, a gente pode passar por dificuldade no casamento, no relacionamento com os filhos, com o marido, com a mulher, ou seja o que for. Mas quando a gente é em Cristo, a gente ainda tem esperança, queridos, que dias melhores vão vir, que dias melhores vão acontecer, que essa situação vai mudar, né? A gente tem força para levantar no outro dia, para ficar de pé, para continuar. Mas e quando você não tem mais esperança nenhuma? Quando você levanta todos os dias, queridos, arrastado, só está levando a vida com a barriga, mas você não acredita que nada mais vai mudar, você não acredita que tem libertação, você não acredita na mudança do seu casamento, você não acredita que você foi feito para ser abençoado, para prosperar, você não acredita que vai mudar essa situação na sua vida, você está desacreditado e não tem mais forças. Mas eu quero dizer para você, a casa que Jesus entra, Ele traz esperança. Ele traz esperança para a sua vida, Ele traz esperança para a sua casa, Ele renova a sua esperança. Eu quero ver um texto com você, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, versículo 11. Diz assim, Deus dizendo para mim e para você, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu quero dizer para vocês, queridos, esse é o plano de Deus para a sua vida.
planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, de nos dar esperança, e não de nos causar dano. Não porque nós somos bons, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos ama. Então qual é a minha parte, pastor? Ele quer entrar na sua casa. Se você abrir a porta, Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua casa. Amém, queridos? Essas aqui são algumas coisas que eu enumerei, queridos, mas tem tantas outras coisas. Mas olha só o que significa a presença de Jesus na nossa casa. Como é que alguém não pode querer a presença de Jesus na sua casa? A grande questão é, muitas pessoas não sabem o que significa isso. Ter a presença de Jesus, abrir a sua casa, a sua vida, a sua família, para que Jesus entre. Amém? Mas eu quero voltar com vocês no texto de Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. De repente você pode me perguntar então, e aqui fica uma pergunta: pastor, o que é preciso então? O que é preciso para ter a presença de Jesus na minha casa? O que é preciso para que Jesus entre na minha casa? Como eu disse, nessa canção tão conhecida, né, do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, né? O que é preciso, baseado nesse texto, para que Jesus entre na minha casa? No capítulo 19, o versículo 1 e o verso 2, diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem que era rico, e era de posição, porque ele era chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Apesar de ser odiado pelo seu povo, que os cobradores de impostos eram tidos como ladrões, roubadores, mas ele era rico e ele tinha posição, ele era chefe dos publicanos. E aqui a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração: para Jesus entrar na nossa vida, queridos, a gente precisa se despojar dos nossos títulos, do seu status, da sua posição. Eu não sei de repente quem você é, se você é pobre, se você é rico, se você tem um círculo aí influente de convivência, se você conhece pessoas importantes, se você é importante no seu trabalho, se você de repente na sua rede social aí você tem milhares de seguidores no canal de YouTube, no seu Instagram, no seu Facebook, ou seja lá, se você é uma pessoa muito influente ou se não, eu não sei quem você é, independente da sua posição, se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se você é conhecido ou não, se você está num círculo de pessoas importantes e você é conhecido na cidade, no país, eu não sei, querido, você que está aqui ou você que está nos acompanhando através da internet, mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que não importa o seu status, não importa a sua posição. Para que Jesus entre na nossa casa, a gente precisa se despojar disso. A gente precisa deixar isso de lado, entender que todos nós precisamos da presença de Jesus. Zaqueu, queridos, era, como eu disse, um homem de posição, rico, chefe dos publicanos, mas quando ele soube que Jesus estaria passando por aquele lugar, diz que ele se esforçou, nós vamos entrar nisso aqui também, porque ele queria ver quem era Jesus, e ele foi até lá, e Jesus olhou para ele, e disse que importava ficar na casa dele, ele recebeu a Jesus, mas ele tinha uma posição, mas ele não ficou se preocupando com a posição, não. O que é que vão pensar de mim? Sou rico, sou o chefe dos publicanos, o que é que vão pensar de mim subindo em cima de uma árvore para ver esse cara? Não, eu tenho posição, cara. O que é que vão pensar? O que as pessoas vão pensar de mim se de repente falar assim, nossa, mas você agora virou crente? Você agora vai na igreja? O que as pessoas da minha convivência, no meu círculo de convivência, no futebol onde eu frequento, da minha família que é toda, minha família às vezes, né, fora que se eu falar de alguma coisa de Jesus, minha família vai me deserdar. Independente da posição que você ocupa, querido, do status, para que Jesus entre na sua casa, você não pode estar preocupado com isso. Você precisa entender que você precisa de Jesus. Amém? E a primeira coisa que eu vejo, a gente precisa se despojar dos nossos títulos, da nossa posição, não ter vergonha. Deixa eu dizer para você aqui, queridos, não se envergonhe de Jesus.
Será que você tem vergonha de Jesus? Dizer que você é um cristão, que você ama a Deus, que você serve a Jesus? Às vezes na igreja, irmão, glória a Deus e Jesus, mas dependendo do lugar onde você está, no meio onde você está, na posição onde você está, você tem vergonha de falar alguma coisa de Jesus? Ou de falar algumas palavras que venham a delatar que você é um crente no Senhor, que você ama o Senhor? Não se envergonhe de Jesus, queridos. Segundo lugar, para que Jesus entre na minha casa, versículo 3, diz assim, falando sobre Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Segundo lugar, para que Jesus entre na minha casa, eu preciso desejar. Zaqueu, diz o texto, ele queria ver quem era Jesus. Jesus não vai entrar na sua casa, queridos. Jesus não vai entrar na sua família. Jesus não vai entrar na sua vida. Jesus não vai entrar aqui em você, no seu corpo, que foi feito para ser morada, templo do Espírito Santo, só por você estar ouvindo essa mensagem. Jesus vai entrar se você desejar, se você quiser, porque Ele derrama água sobre os sedentos, sobre quem tem sede, sobre quem quer. Aqui diz o texto que Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Jesus não vai se revelar, não vai se mostrar, não vai operar para aqueles que estão simplesmente sentados ouvindo, ouvi e tal. Mas para quem não aplica o coração, fala, não, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu preciso, eu necessito que o Senhor mude a minha história, a minha família, o meu casamento, a história do meu filho, a minha saúde física. Eu preciso de Jesus na minha casa. Mas Ele vai se mostrar, Ele vai se revelar e Ele vai entrar na casa daqueles que desejam, tem sede, não se importa com as outras coisas. Eu tenho sede, eu quero ver quem é Jesus. Zaqueu queria ver, queridos, apesar da posição, apesar do título que ele tinha, do status, apesar de ser um homem rico, ele não se importou em subir em cima de uma árvore e ficar lá se aparecendo. Ele não se importou com isso, porque ele queria ver quem era Jesus, com certeza. Por que ele queria ver? Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre esse homem que estava curando, libertando os endemoniados, curando as pessoas, liberando perdão para os pecadores, abençoando milhares de vidas. Ele tinha ouvido falar sobre Jesus, a multidão estava seguindo Jesus, e quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele falou, é a minha oportunidade, eu quero ver quem é esse homem. Ele não se conformou em apenas ouvir falar, mas ele quis ver quem era Jesus, amém? Eu já disse isso aqui, queridos, em diversas vezes. Uma das coisas que me fez conhecer e me aprofundar conhecendo a Jesus, foi que eu tive esse sentimento, quando eu comecei a ir na igreja, e eu ouvia as pessoas falando, testemunhando o que Jesus fez na sua casa, na sua vida. Eu ouvia tantos testemunhos, e eu passando algumas coisas em casa, eu ouvia aquilo, eu falava comigo, Jesus faz isso que essas pessoas estão dizendo? Então eu não aceito só ouvir falar, eu quero ver Jesus na minha vida. Eu quero que Jesus faça na minha vida também. Jesus cura, eu também quero na minha vida. Jesus muda, eu quero ver na minha vida. Eu não quero só ouvir falar. Jesus vai mudar a vida de pessoas que se posicionam assim, queridos. Pessoas que elas vêm na casa do Senhor ou em outro lugar, ouvem a palavra, mas ela não se conforma só de ouvir falar que Jesus cura, liberta, abençoa, dá paz, dá alegria. Ela fala, não, se Jesus faz, eu também quero na minha vida. E é para esses que Ele vai se manifestar. Quem quer ver Ele? Quem quer vê-lo? Em terceiro lugar, que é preciso para Jesus entrar na minha casa. Versículo 4, aí no versículo 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. No versículo 3 diz que ele queria ver Jesus, mas não conseguia porque era de pequena estatura. E tinha uma multidão, ou seja, ele encontrou um obstáculo. Quando ele desejou, se prontificou para ver Jesus, havia um obstáculo, havia uma barreira, havia alguma barreira que estava impedindo ele de se achegar até Jesus, de ver Jesus, de Jesus entrar na casa dele. Você acredita, querido, se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez, eu acredito que Jesus não teria entrado na casa de Zaqueu, não teria entrado na vida de Zaqueu,
não teria transformado a vida de Zaqueu. Aqui eu quero dizer para você, queridos, nem tudo depende de Deus. Tem algo que depende de você. Você precisa dar um passo. Você precisa se posicionar. Você precisa se prontificar como Zaqueu fez. Mas muitas vezes quando você se prontificar, fala: Jesus, eu quero. Jesus, eu desejo, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer esse Deus que esse pastor aí está falando. Eu quero experimentar dessa cura. Eu quero mudança, eu quero conhecer esse Deus. Às vezes quando você se prontificar, vão surgir barreiras, sejam internas, coisas lá no seu interior, sejam externas, situações, pessoas, que às vezes vai tentar te impedir, como Zaqueu. Tinha uma barreira para que Zaqueu não chegasse até lá, mas Zaqueu não permitiu que a barreira impedisse ele de ver Jesus. Ele deu um jeito, ele correu, subiu num sicômoro, numa figueira brava, mas ele viu Jesus. E aqui eu quero dizer para você, querido, para que Jesus entre na nossa casa, a gente precisa vencer os obstáculos que vêm sobre a nossa vida, seja qual for. Se tem obstáculos aí agora, nesse momento, no seu interior, que tem impedindo você de repente de se render, de se achegar, de ver Jesus, de experimentar de Jesus, você precisa decidir romper com isso. Se há barreiras externas, você precisa romper com isso. Eu não sei qual a barreira que pode haver na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu não sei, queridos, que tipo de barreira possa estar te impedindo de Jesus entrar na sua casa. Qual é essa barreira? Pastor, eu até queria experimentar de Jesus. Eu até quero, mas tem uma situação que me impede. Tem tal situação que me impede de ver Jesus. Vence isso. Rompe isso. E se você decidir, o próprio Jesus vai te dar força para você romper essa barreira, mas para que ele entre na sua casa. Amém, queridos? Porque não basta a gente se despojar dos títulos, desejar ver Jesus, mas a gente precisa também vencer os obstáculos que surgem para tentar nos impedir. A gente precisa decidir no nosso coração, queridos, que a gente não vai deixar nada e ninguém. Eu não vou deixar nada e ninguém me impedir de ter um encontro com Jesus. Você precisa decidir isso firmemente no seu coração. Sempre quando eu falo isso, eu me lembro de um texto do profeta Daniel, capítulo 1, verso 8, onde diz assim: Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Tem coisas que Deus vai operar na sua vida, na sua casa, quando você decidir firmemente. Você precisa decidir firmemente no seu coração. E à medida que você decidir se posicionar, e Jesus olhar para a sua posição, Ele vai falar: filho, me importa ficar na sua casa hoje. Eu vou entrar na sua casa hoje. E eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Amém? Mas para que Jesus entre na nossa casa, a gente precisa vencer esses obstáculos. Em quarto lugar, o que é preciso para Jesus entrar na minha casa? Versículo 5 e versículo 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. O que aconteceu? Zaqueu falou: Jesus, espera um pouquinho, deixa eu pensar aqui, vamos ver, será que eu desço? Será que o senhor pode ficar em casa hoje? Foi assim que Zaqueu respondeu? Foi assim que aconteceu? O que aconteceu no texto, queridos? Ele desceu rapidamente, com alegria, ele recebeu a Jesus. Aqui eu quero dizer para você, para que Jesus entre na nossa casa, queridos, quando você ouvir a voz dele, falando com você, você precisa atender com prontidão. Senhor, eis-me aqui, entra na minha vida, entra na minha casa, não fica titubeando, não endurece o coração, querido, porque é o Espírito Santo às vezes está falando no seu coração: filho, eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero ser o seu Salvador, o seu Senhor, eu quero te guiar, eu quero te conduzir, e Ele está falando com você. Eu não sei, às vezes Ele vem falando com você faz tempo, vem usando pessoas, vem usando situações, vem usando pregações, vem usando diversas situações para falar com você, e você sabe que Jesus está tentando falar com você, só que você tem endurecido o coração. E Jesus fala para você, para que Ele entre na sua casa, a hora que você ouvir a voz dEle, nós precisamos ter a mesma atitude que Zaqueu, prontamente, com alegria, fala: Senhor, fala comigo, e receber Jesus com alegria, recebe Ele. Queridos, não feche, se o Senhor está falando com você, não feche o coração,
Não feche o coração, não endurece o coração, não fica se importando com da direita, da esquerda, de frente, de trás, né, com seus parentes, com seus amigos, que vão pensar de você, não se importa com isso. Se Jesus está falando com você, e isso é algo que você vai saber, não é algo muitas vezes racional, você vai saber no seu coração. No seu coração o Espírito Santo vai testemunhar, Jesus falando com você. E se você quer experimentar desse Jesus na sua vida, você precisa atender a voz dele. Amém? Em quinto lugar, versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha só, queridos. Zaqueu, quando se posicionou, quando decidiu, Jesus entrou na casa dele, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a falar mal. Mas quem é esse cara? Você é um pecador. Você já viu aquela história, queridos? Nossa, agora é cristão? Agora virou crente? O cara deitou e relou, bagunçou, caloteiro, trambiqueiro, batia na mulher, batia no filho, espancava o filho, fazia isso, fazia aquilo, agora diz que virou crente? Esse cara aí é nada. Queridos, se ele teve um encontro com Jesus de verdade, se ele abriu seu coração, se ele abriu a sua casa, Jesus muda a vida dele, não importa o que os outros falem. Não importa. E eu vou falar para vocês, você pode até escandalizar, o cara pode ter matado, o cara pode ter roubado, o cara pode ter estuprado, o cara pode ter cometido as piores atrocidades. Se ele abrir a sua casa para Jesus, Jesus entra, Jesus cura, liberta, sara, ele vai morar no céu com Jesus, ele vai experimentar de uma vida abundante, porque ele abriu, porque... Queridos, Jesus, nós vamos falar que Jesus não veio para os bonzinhos, Jesus não veio para aquele que é certinho, Jesus veio justamente para os pecadores, para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam de médico, mas para aqueles que admitem e falam, Senhor, entra na minha vida, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, muda a minha história. É para esses que Jesus veio. Agora, para aqueles que ficam se justificando, não, eu mereço, eu sou um bonzinho, eu não faço nada, eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso, eu não falo, eu mereço. Mas rejeita Jesus. Jesus vai entrar na casa daqueles que o recebem. E não importa o que os outros falem. Não fique preocupado, eu disse aqui um pouquinho antes aqui, queridos, não fique preocupado com o que os outros vão dizer, o que a sua família vai dizer, o que os seus amigos vão dizer, o que o seu círculo de convivência vai dizer. Que vão dizer, se saber que, agora eu sou cristão, agora eu sou crente, agora eu vou na igreja, agora eu não sei o quê, agora eu estou no meio. Não se importa em realmente deixar que Jesus entre na sua vida, porque Ele é o mais importante, queridos. Ele é o mais importante. Jesus na nossa história. Não só porque Ele pode fazer aqui, mas porque, queridos, Jesus morreu, pagou um alto preço naquela cruz, não é só para nos dar uma vida abundante aqui, mas Ele pagou um preço, pagando um preço pelos nossos pecados, para que um dia nós estejamos na eternidade com Ele. E a Bíblia diz que esse mesmo Deus de amor, de graça, de misericórdia, que nos acolhe, que nos ama, que morreu naquela cruz, pagando um preço pelos nossos pecados, aqueles que o recebem, aqueles, pior pecador, se o receber, vai ser perdoado, vai ser lavado, vai ser remido, mas aquele que pode até se achar bonzinho, mas que rejeita Cristo, esses, queridos, a Bíblia diz, não é eu, não é julgando, não é coisa, a Bíblia diz que esses não vão estar numa eternidade com o Senhor, porque quem vai estar, queridos, é quem recebe a Cristo, é quem o recebe como Senhor, como Salvador. Esses vão para a eternidade. Eu quero dizer para você, queridos, a nossa vida aqui é um sopro, passa rápido. Parece que foi ontem, como eu disse, olhando para os meus amigos aqui, parece que era ontem que a gente tinha 15, 17 anos, eu já estou com quase 50 anos, queridos, quase meio século, com cara de 25, né? Mas já estou com quase 50 anos, daqui a pouco, queridos, eu sou história. E aí, o que é que eu fiz da minha vida? Para onde eu vou? O que é que eu fiz? Qual o legado que eu deixei para o meu filho, para a minha família? Carro? Casa? O que é que eu fiz? Porque tudo isso vai ficar, vai perecer. Não estou dizendo que não seja importante, que a gente não possa pedir, não possa desfrutar. Deus tem uma vida abundante, mas o principal, queridos, Jesus pagou um preço naquela cruz para que nós um dia estejamos com Ele, num novo corpo, um corpo glorificado.
aonde não vai ter mais pecado, não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais nenhum desses problemas. Na eternidade com Ele foi pago um preço alto. Mas para quem recebe a Jesus na sua casa, pastor, quer dizer que Ele é um Deus mau? Que vai lançar pessoas, às vezes pessoas que vão para uma eternidade de sofrimento? Não, Ele não é mau. Ele pagou um preço tão alto, Ele sendo Deus, Ele se fez homem, morreu numa cruz, pagou esse preço, para todos que o recebem, mas aqueles que o rejeitam, aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a sua palavra, vão perecer não porque Ele é mau, mas porque rejeitaram a Cristo. Deixa eu correr aqui, queridos. Em sexto lugar, nós já estamos quase encerrando. O que é preciso para Jesus entrar na minha vida? Versículo 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que significa isso? Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, verdadeiro, genuíno, quando deixou Jesus entrar na sua casa, Zaqueu falou: olha, Senhor, se eu roubei de alguém, se eu extorqui de alguém, eu vou devolver. E eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Sabe o que é isso? Arrependimento. Para que Jesus entre na minha casa, queridos, e esse aqui é um dos pontos essenciais do Evangelho, precisa ter arrependimento. Não existe esse negócio de servir Jesus, de se converter, mas que não tem arrependimento. Não existe um evangelho que não tenha arrependimento. E arrependimento significa mudança de atitude. Zaqueu não falou que, é legal, Jesus, eu vou seguir o Senhor, glória a Deus, daqui para frente sou uma nova criatura. Não, Zaqueu falou, o que eu fiz de errado eu vou consertar. Arrependimento de verdade, queridos, é demonstrado através de mudanças de atitude. Não é que você fica perfeito, mas você começa a mudar. Quando você diz que Jesus entrou na sua casa, Jesus entra na minha casa, muda a minha vida, a gente precisa se arrepender de verdade. E aonde há arrependimento, a pessoa era mentirosa, ela deixa de mentir. Era trapaceiro, ele deixa de ser. Ele traía a esposa, o esposo, ele abandona isso. Era mentiroso, deixa de mentir. Tantas outras coisas, eu não sei, tinha vícios destruidores, ele abandona aquilo. Arrependimento é demonstrado através de frutos. Pessoa que fala que se arrependeu, mas continua a mesma coisa e não está nem se importando, isso não é arrependimento. Quando a pessoa se arrepende de verdade, queridos, ela pode ainda ter coisas que ela está lutando para vencer, mas você já olha para a vida dela e você vê atitudes que ela se arrependeu de verdade. Que ela se arrependeu de verdade, queridos. Para que Jesus entre na nossa vida, precisa haver arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19, tem um texto que diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Arrependam-se e voltem-se para Deus. E a Bíblia diz, queridos, que todos nós somos pecadores, e precisamos do perdão de Deus. E quando fala de pecados, não é só pecados cometidos, mas nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E essa natureza ela só é transformada quando a gente entrega a nossa vida para Cristo. Como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E aí ele faz da gente uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova pessoa. E isso é possível. Quando, pastor? Quando Jesus entra na nossa casa. Quando Jesus entra na nossa vida. Mas para isso, a gente precisa se arrepender. Em sétimo e penúltimo lugar, versículo 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Filho de Abraão, queridos, a Bíblia diz que são todos aqueles que são da fé. Ou seja, que é preciso para Jesus entrar na minha casa? Eu preciso me arrepender e eu preciso crer. Eu preciso crer em Jesus como meu Senhor. Eu preciso crer no sacrifício de Cristo. Que Ele morreu naquela cruz, pagou um preço pelos meus pecados. Crer naquele sacrifício que, através daquele sacrifício, eu posso receber o perdão dos meus pecados. Eu posso nascer de novo.
e ter a certeza que um dia eu vou estar com Ele na eternidade. Eu preciso crer. E o crer, queridos, não é algo simplesmente aqui, passa pela nossa mente, mas é aqui no coração. Eu preciso crer de todo o meu coração. Eu preciso receber isso. É baseado na palavra, mas eu preciso crer no meu coração. Se você crer no coração e confessar com a boca, será salvo. Diz lá em Romanos. Amém? E em último lugar, no versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem se referindo a Jesus. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. O que eu preciso para que Jesus entre na minha vida? Eu preciso entender que Jesus veio justamente para pecadores, para quem não presta, veio para quem precisa, veio para o adúltero, veio para a prostituta, veio para o ladrão, veio para o mentiroso, para os piores tipos de pessoas. Jesus veio para quem realmente precisa. O que diz o texto, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um outro texto diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Agora eu quero explicar algo para vocês dentro disso aqui. A própria Bíblia diz, queridos, que todos nós pecamos, estamos separados da presença de Deus. Ou seja, não tem ninguém são. Então por que a Bíblia diz que ele veio para os doentes, e não para quem está são? Se não tem ninguém são. Às vezes as pessoas que acham que estão sã, as pessoas acham que não estão doentes, que precisam. Não, eu não preciso. Sou bonzinho. Não mato, não minto, não roubo, sou um bom pai, sou um bom filho, não minto, não tenho vícios. A pessoa acha que está tudo legal. Jesus veio para quem entende, falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso. E tem coisas que às vezes ninguém pode saber, mas você sabe como está o seu coração. E Ele quer transformar a sua vida, queridos. Ele quer mudar a sua história. Ele quer entrar na sua casa de verdade. Quando fala sobre Ele veio para os que estão perdidos, eu sempre me lembro de um episódio quando eu me converti. Eu estava voltando da igreja um dia, passando ali na rua 24 de dezembro, acho que na 24, com a esquina com a Prudente de Moraes, e eu me deparei com dois homens, dois travestis que estavam ali, e ali o Senhor me deu de falar com eles. Eu estava com um folheto evangelístico, eu era novo convertido, e eu entreguei um folheto para eles. E aí eu comecei, eu nem me lembro ao certo que eu falei, o Espírito Santo foi colocando na boca, eu fui falando algo para aqueles homens, fui falando algo para eles, queridos. E quando eu vi, um deles estava chorando, se derramando em lágrimas, e ele falou assim para mim não tem mais jeito. Falei: por quê? Ele falou, se eu não me engano, eu não lembro ao certo, mas ele falou que ele era filho de pastor, que a família era crente. Falou: para mim não tem mais jeito. Olha só, né, o estado que ele estava, e naquele momento Deus me tomou, queridos. Por isso que eu falo, foi uma graça de Deus, uma autoridade. Eu falei: tem sim, eu me lembrei desse texto, tem sim. Ele é para esses que ele veio. Ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, é para esses que ele veio. A única coisa que ele precisa é que você abra o coração, é que você o receba como Senhor e Salvador. Ele não veio para gente boazinha não, queridos, ele veio para pecador, mas não para que o pecador continue no seu caminho de pecado, mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento, para que essas pessoas se voltem para ele, se arrependam dos seus pecados, e para que ele entre na sua vida e transforme a sua vida. Amém, queridos? Você que ouviu essa mensagem, e você que quer, que deseja, que Jesus entre na sua casa, que Jesus entre na sua família, que Jesus mude a sua história, eu quero orar com você. Você que nunca, e a intenção aqui, querido, de verdade não é constranger ninguém, mas você que nunca publicamente disse: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Se você nunca fez essa atitude pública, e a palavra de Deus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do Pai também. Então, queridos, de verdade, se você nunca fez uma confissão pública, confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu queria orar com você.
Eu queria que você pudesse ter essa oportunidade. E eu queria orar com você para que você fizesse isso, pedindo para que Jesus entrasse na sua vida, Jesus entrasse na sua história, Jesus entrasse na sua casa. E isso precisa ser não só um momento, queridos, emotivo, claro que envolve as nossas emoções, mas isso precisa ser um momento aonde você decide: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu dono, seja o meu Salvador, seja o meu Senhor. Eu quero ser curado, eu quero ser sarado, eu quero ser liberto, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa vida abundante que acontece quando Jesus entra na minha vida. Eu quero isso. Todos vocês que vieram à frente, entregando a sua vida, se reconciliando com eles, eu quero orar com vocês. Eu quero pedir que vocês venham repetir essa oração. E olha para mim aqui. Não é o pastor. O pastor é só um canal. Se vocês, agora nesse momento, vocês estão abrindo o seu coração, a sua vida, para que Jesus entre. Creiam em algo. Olhe para mim. Jesus vai entrar na sua vida. Jesus vai entrar na sua história. E vai começar um processo de mudança, de transformação. Ele é poderoso para fazer isso. O que Ele precisa é só do coração de vocês. E essa atitude de vocês agora está mostrando isso. Vocês estão dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu preciso. Entra na minha vida, entra na minha história. Eu quero que vocês venham, repete uma oração com o pastor. Vocês podem fazer isso. Eu vou fazer, vocês vão fazer essa oração repetindo comigo, tá bom? Em nome de Jesus, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu entendo que eu sou um pecador. E nesse momento, eu me arrependo de todos os meus pecados, de viver distante do Senhor, ou de ter me afastado de Ti. Senhor, me perdoa e opera em mim o milagre do novo nascimento. Senhor Jesus, vem habitar na minha casa, na minha vida, na minha família. Opera em mim o milagre do novo nascimento. Jesus, me cura. Jesus, me cura, me sara, me liberta de tudo aquilo que tem me escravizado. Opera na minha vida hoje, Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio no sacrifício. Repete comigo, queridos. Se você puder, repete essa oração. Eu recebo como meu Senhor e o meu Salvador, Senhor da minha vida, e aquele que está hoje, a partir de hoje, mudando a minha história, em nome de Jesus. Amém e amém. Estende suas mãos assim. Deixa eu despedir vocês. Feche seus olhos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia.